Bom dia, maravilhindas, bom dia, ótima segunda-feira. E comece essa segunda-feira declarando que só o Senhor é Deus. Vai estar um pouco escuro aqui porque eu trouxe vocês aqui para área de serviço. E eu gostaria de compartilhar com você um versículo que está em Salmo, número 122, versículos 6, 7 e 8. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu acredito que você deve estar antenado com as últimas notícias que nós temos recebido, já passa de 2.000. Agora eu creio que é muito mais do que isso, os mortos em Jerusalém. Né? Jerusalém foi invadida num dia de festa, em que o povo de Israel estava em festa, comemorando a Torá, né? Os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Então veja bem, eles foram pegos de surpresa. Hamas, grupo terrorista, inimigo de Israel, sabe, inimigo do povo de Israel, armaram uma cilada e pegaram eles desprevenidos. Eu quero que você preste atenção que assim também é no nosso dia a dia. O inimigo arma ciladas na calada da noite e te pega desprevenido. Por isso a Bíblia fala que nós devemos estar vigilantes e atentos, entendeu? Porque essa guerra física que está acontecendo lá, nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. Mas como eu havia dito, né, em outras plataformas que eu gravei sobre Jerusalém, veio uma lá descendente dos Hamas, né? É uma mistureba de brasileiro com a turma do Hamas, que se você tem que pesquisar muito, sabe? Então gasta muito tempo para mim estar te passando as coordenadas. Veio me dizer que os assassinos, a terra de Israel é deles, sabe? Eu comecei, sabe, a dar respostas educadas, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma menina, né? Muito educada. Eu comecei a dar respostas educadas. Mas como eu vi, que eu não ia fazer a cabeça da sujeita, não. Ela estava achando maravilhoso o Hamas ter invadido, matado mulheres, crianças, velhos, sabe? Tudo na covardia. Eu só quero que você entenda uma coisa. Nação, povos, reinos que se levantar contra Israel está perdido. E eu quero que você entenda mais ainda, que eu não estou aqui falando o que eu ouvi de outro, não. O desgoverno do nosso país tem mãos dadas com Hamas, sabe? Então quando você for orar, não ora só por Israel, não. Ore também pelo Brasil, sabe? Porque ele teve a coragem, a capacidade, sabe? De ir a favor dos inimigos de Israel. E a Bíblia fala que quem é inimigo de Israel é inimigo de Deus. Então, tá aqui. É Bíblia isso aqui, ó. Tô lendo o livro As Mais Belas Histórias, nem conto da Walt Disney, sabe? E nem falácia de nenhum doido que não tem a Bíblia como regra de vida. Mas como eu havia dito, né, eu quero começar isso sem deixar de falar da grandeza de Deus. Eu quero contar aqui fatos que aconteceram na minha vida, né? Eu tô aqui de avental, porque agora começa a lida, né? Olha, maravilhinda. Quando eu digo para você que Deus é bom, que Deus ele cuida dos nossos sonhos, que ele, sabe, vela para que a palavra dele se cumpra, eu não estou só contando para você um conto da carochinha, não. Eu não estou apenas trazendo frases de efeito, sabe, para você ficar emocionada e balanceada, não. Quantas pessoas nesses 41 anos de vida com o Senhor Jesus eu vi
que serviam Jesus pela emoção e no primeiro obstáculo que teve, na primeira fofoca que teve, na primeira decepção com o homem que teve, né? Quando eu falo homem, é homem e mulher, que teve, virou as costas e abandonou Jesus, sabe? Mas uma vez eu venho dizer para você, religião não salva. A religião que prega o Senhor Jesus como Rei e Senhor, ela te aproxima de Deus. Mas religião que te faz cultuar mortos, sabe? Conversar com morto, ir para o sobrenatural, conversar com morto. Eu quero dizer para você, é uma religião morta, que não vai trazer nenhum benefício para você, nenhum benefício para sua família, sabe? E aí você pode estar pensando, mas se Israel é a menina dos olhos de Deus, por que está sendo bombardeada? Eu vou te explicar. Eu não tenho voz, eu não sei cantar, eu detesto ver vídeo de gente que fica cantando toda vez o troço que não tem sentido, mas eu vou te explicar. Na canção do Sérgio Lopes, e você pode baixar, sabe? Aí nas suas redes, porque ela é completa. Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te guardou? Sabe? Israel muitas vezes se apostatou. Se você pegar o livro de Gênesis e Apocalipse, você vai ver quantas batalhas, sabe? Quantas batalhas o Senhor lutou com aquele povo. Tem uma delas que é maravilhosa, sabe? Houve uma guerra e eles vieram contra o povo de Israel, que havia saído do Egito. Não eram homens preparados para a guerra, porque eles viviam escravo, né? E eles ficaram muito temerosos, sabe? Muito temerosos de enfrentar essa guerra, porque eles não sabiam manusear armas, sabe? Então, Moisés foi e a Bíblia fala, sabe, que o tempo todo que Moisés levantava os braços, Israel prevalecia, ganhava batalha. Mas como ele tinha umas mãos muito pesadas, sabe? E ele ficava cansado de ficar com os braços levantados, né? Levantar os braços e o braço descia, Israel perdia. Então, tiveram uma ideia, sabe? Puseram 2 homens para segurar. Quem eram os 2 homens? Vai para a Bíblia, você vai saber, tá? Aqui eu só tô te dando a dica. Ficaram 2 homens, um de um lado, um da esquerda, outro da direita, segurando os braços de Moisés, e o povo venceu a guerra. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as guerras que nós enfrentamos, nós vencemos ela com oração, sabe? Com o joelho no pó, com mãos estendidas, com lágrimas escorrendo. Porque o Senhor, Ele luta a nossa causa. Talvez a sua causa seja difícil demais no âmbito moral, espiritual, sabe, financeiro, seja em que área for, mas o Senhor se levanta para te dar vitória, para me dar vitória, sabe? Eu vou contar uma experiência com vocês que eu tinha antes de religião, né? Eu tinha uma religião. A religião que nos fazia... A minha avó era muito católica, sabe? Aquelas católicas, que é a senhorinha de antigamente, sabe? Não é igual essas que tá na rede arrancando a roupa, tirando calcinha, toda detonada. O problema não é ser detonada, gente. O problema, eu não tô aqui para fazer tour no meu corpo, igual eu vejo um monte de doida que se diz crente, né? E tá no meu corpo depois que eu tive filho. Depois que eu, sabe? Eu não tô aqui para isso. Sabe? Meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu não posso fazer tour no meu corpo, porque esse vídeo, apesar de eu dizer muito, eu não sou pessoa pública, eu não trabalho na prefeitura, toda série de pessoas vê. Homens também vê. E tá lá, as crentes sem vergonha, tour pelo meu corpo, minha barriga, depois que eu tive filho. Oi, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos viver a santidade. É tempo de santidade. Mais uma vez eu venho falar para vocês aqui, ó.
eu tô com um vestido de alcinha, eu tô dentro da minha casa, mas ele é um vestido abaixo do joelho. Se eu precisar de ir ali no supermercado, eu vou. Eu não sou da igreja de uso e costume, mas eu não faço exposição do meu corpo. Ah, Helena, você vai na praia de calça comprida? Claro que não, sabe? Claro que não, eu vou de maiô e um short. Porque meu corpo não é lá essas coisas pra me ficar lá, sabe? E nem que fosse, sabe? Porque quando eu tinha 18 anos eu fui pra praia. 20 e poucos anos eu fui pra praia, sabe? Eu ficava maravilhada de ver tanto homens bonitos, mulheres bonitas. Eu tinha só 20 e poucos aninhos e eu fui pra praia. Mas eu fui de maiô e short, entendeu? Então assim, eu não tô aqui pra fazer exposição do corpo. E eu acho ridículo crente fazer exposição do corpo. Mas naquela época, né, a gente cresceu com a nossa avó ao pé do fogão de lenha, contando história para nós, contando historinhas de assombração ao pé do fogão de lenha, historinha das mais belas histórias, Cinderela, Branca de Neve, sabe? O Lobo Mau, tudo isso, sabe? A minha avó sentava com a gente ficava ali, era até 10 horas da noite. Depois das 10 horas ela encerrava. E a minha avó tinha um jeito assim, sabe, de contar história que deixava a gente assim, ó. A gente não dava nem um pio e ficava atento a toda a história que ela contava. Então, naquela época, sabe, a gente tinha as senhorinhas, sabe, as senhorinhas de 40, de 30, 40, e nós meninas que sabiam ler, porque a maioria daquelas senhorinhas em 1970 não sabiam ler, né? Então elas eram mulheres que casou, tiveram filho, mas não sabia ler. Então quem sabia ler era eu, uma das meninas mais velhas, né, que estava com 9, 10 anos. A minha outra amiga, que a avó dela que era a líder da reza, e a gente ia para ler os livrinhos. E a gente ia, acompanhava elas, sabe? Porque a gente tinha que ler os livrinhos para elas durante a reza, sabe? Era muito temor, gente. Eu não tô aqui também para descer o malho na religião de ninguém, não. Porque foi o temor que a minha avó tinha, minha avó religiosa tinha, sabe? Que nos livrou, quando criança, sem conhecimento de Deus, de abrir a perna para um e para outro, sabe? Porque ela ensinava. Ela falava com a gente assim, ó, porque a santinha não gosta de menina que não tem vergonha, de menina que deixa menino tocar nelas. Então era assim que era ensinado pra gente, né? E na casa da minha mãe era só mulher. Naquela época, meus irmãos que meu pai tanto sonhava não havia nascido não, né? Então assim, a minha infância, sabe? Um dia eu ouvi uma tonta dizendo assim, ó, eu não tenho nada pra recordar. Tô falando assim, ó, da minha família, viu, gente? Tem nada pra recordar. Eu quero esquecê-la. Eu não quero esquecer, não, sabe por quê, gente? Foi uma infância sofrida, mas foi a melhor fase da minha vida, sabe? Aquelas histórias da minha avó, aqueles contos, aquele medo de assombração, sabe? Chegava a época da quaresma, você acha que tinha baile? Você acha que tinha mulher andando, desfilando, seminua na rua, fazendo pouca vergonha? Não, não tinha não. Olha, na quaresma, toda quaresma, na sexta-feira, toda sexta-feira da quaresma, segunda, quarta e sexta, além de não comer carne de forma alguma, porque a minha avó não permitia, ainda também não podia ligar o rádio, porque a gente estava na quarentena, né? Onde que os 40 dias que antecipavam o sofrimento do Senhor Jesus. E assim, nós fomos crescendo, sabe? No Natal, minha avó fazia presépios. Os presépios da minha avó mexia, sabe? O boizinho mexia, sabe? Todos. E era um presépio, gente, enorme, sabe? Era um presépio que tomava conta da sala da minha mãe toda, sabe? E havia naquela época um folclore que chamava Folia de Reis.
Eu acho que hoje não tem mais não, porque eu não vejo isso não. Tem muitos anos que eu tenho muito, mas muitos anos mesmo. Mas tinha o tal de folia de reis que ia nas casas onde havia presépio e ficava do lado de fora. E aí, cada dança deles, cada coisa deles, você dava um ovo, você dava e eles ficavam ali. E a gente criança babava naquilo. Sabe? Pra gente, gente, nosso Deus, sabe? Então assim, nós, daquela época, tivemos muita, sabe, presença de avós, que enquanto os pais estavam trabalhando, né, minha mãe trabalhava, a minha avó cuidava de nós, então a gente era muito bem cuidado, eu tenho lembranças agradabilíssimas na casa da minha mãe, né, e daí pra lá a gente foi crescendo, né, passando muita dificuldade, mas não era só na minha casa, era em toda a rua. A rua da minha casa não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha esgoto, né, era fossa. Abria-se a fossa, mas não tinha pia na cozinha, não tinha nada. Você pegava as vasilhas, colocava numa bacia grande e abaixo da rua, lá no final da rua da casa da minha mãe, tinha um lugar que chamava Bicão. Era onde que tinha uma manilha muito grande que saía uma água lá de dentro e formava um riachozinho e ali as lavadeiras iam lavar as suas roupas, as suas vasilhas, né? Não tinha esse negócio de vou levar louça, não, era vasilha mesmo, era panela de ferro, copo, os copos, gente, era de mastomate, sabe? Que elefante é velho pra caramba. Era de massa de tomate que o funileiro, acho que é assim que chama, não sei. Havia um funileiro, um sozezinho, lá perto da casa da minha mãe, que ele colocava asas, né? O lugar de segurar asas. Eu não tô com nenhum aqui perto, não. Não, eu não tenho mais dessas coisas, não, mas aqui em casa eu tenho esse caneco que tem coisa. É tipo aquela asinha da xícara. Então, aí a minha mãe juntava aquele montão, e eu levava, né, como mais velha, e ele colocava asas. Aquilo virava o nosso copo, sabe? Mas você tem que ver aquilo brilhar, né? Aquilo brilhava tipo alumínio, entendeu? Brilhava assim, tipo alumínio. É, porque a minha mãe era muito exigente. Então, sabe, a gente tinha pouca coisa, era muitos panelões de ferro, né? Não havia muito alumínio. Minha mãe tinha muitas vasilhas de cobre, porque naquela época, hoje vale uma fortuna, né? Tacho de cobre, panelas de cobre, que tachões assim, e eu tinha que arear aquilo até aquilo ficar brilhando. E era coisa pesada, sabe? Então, com 10, 11 anos, as lavadeiras ficavam de um lado e nós, meninas, do outro lado, areando vasilha com o quê? Com areia, com pó de minério. Ó, pó de minério não, pó de pedra, né? Não existia bombril naquela época. Pelo menos pra gente daquela época não existia bombril. Então a gente areava aquilo e levava aquilo brilhando. Eu sou apaixonada com alumínio, gente, apaixonada com alumínios. Porque a minha mãe me ensinou a arear a panela de ferro e a panela de ferro brilhar como se fosse um alumínio. Então, eu não tenho nada de ruim. As músicas, gente, vocês não têm noção das músicas da minha época, sabe? Então, naquela época existia muito parques, vinha muito parques aqui na minha cidade. Eu lembro que com 6 anos de idade, a minha mãe mandava a gente na venda, não era armazém, não era supermercado, não, era venda, né? Então tinha umas vendinhas que vendia de tudo e a minha mãe me mandava na venda, que era perto de um parque, e eu lembro de todas as músicas que tocavam no parque, sabe? Aquelas canções mais lindas de amor, né? Que dava uma coisa boa no coração, mas eu não entendia o que era aquilo, né? Então, assim, eu fui criada ao som de música boa, sabe? De cantores excelentes, né? Roberto Carlos, né? Quando o Roberto Carlos começou a fazer muito sucesso, foi em 1966, eu estava com 6 anos, eu lembro que a minha mãe me pediu para mim ir na venda, e eu fui, e o alto-falante daquele parque cantava as músicas do Roberto Carlos, aquela coisa mais linda, sabe? Então, a pornografia, a indecência, a safadeza, sabe? Era muito velado. Olha, gente, tá escutando? Barulho de chuva, ô glórias. Não tá aguentando mais o calorão. Então,
Eu vivi nessa época, sim, nessa época que tem cheiro, sabe? De músicas lindas. Eu gosto de música boa, né? É claro que hoje eu ouço muito louvores dos anos 70, 80 e 90, sabe? Eu gosto muito desses louvores. Luiz de Carvalho, é, e tantos que quando eu falo, vou tentar falar o nome e foge da minha cabeça, sabe? Mas na minha casa a gente ouvia, tinha radinho, né? Não tinha televisão, mas tinha rádio. A gente ouvia muitas músicas boas, né? Eu lembro que meu pai me levava no cinema e para ver, sabe, filmes do Tonico e Tinoco, a coisa mais linda, sabe? E filme de faroeste, que eu gosto muito de assistir, que esse faroeste antigo. E, e assim foi, mesmo apesar de tanta luta, porque não era só a minha casa que tinha luta, não. Era todas as casas daquele bairro, sem luz, sem água, sem esgoto, ruas de chão, né? Quando chovia, a chuva batia na terra, levantava aquele pó cheiroso que dava uma vontade de comer aquele cheiro, sabe? Uma coisa que eu lembro muito daquela época é que a gente. A minha avó, como a minha mãe não tinha dinheiro para comprar boneca, a minha avó fazia boneca de pano, né? Sabugo de milhos também, quando tava lá com aqueles cabelos assim, né? Dando cabelo, a gente pegava sabugo de milho e fazia a nossa boneca. Os meninos pegavam sabugo de milho e fazia seus carrinhos, lata de sardinha, colocava rodinha. Era muita criatividade, sabe? Fazia patinete aqui, não é esses patinetes chiques que se compra hoje não, patinete de madeira, sabe? E meninas e meninos desciam a ladeira naquele patinete. A gente escorregava na lama, a gente brincava na enxurrada, a gente bebia a água da chuva que descia da telha, do telhado, sabe? Hoje eu fico imaginando que nojo, meu Deus do céu. Sabe por quê? Aqui, ó, eu moro perto de uma mata, de uma fazendinha, por isso que muitas vezes vocês escutam galo cantando. Eu tenho os meus passarinhos também, meus passarinhos assim, periquito, um outro aí que tá até chocando, esqueci o nome agora, né? Aqui, às vezes, aqui na árvore que tá aqui na minha frente, às vezes fica 5, 6, né? Papagaios soltos, né? Tucanos. Então eu vejo toda espécie de passarinho aqui embaixo, sabe? Lá embaixo, descendo aqui embaixo na minha área de lazer, tem uma sinuca, tem umas grades assim. O sabiá fez um ninho, tem 2 filhotes lá, coisa mais linda, sabe? Então, assim, eu hoje sou velha, né? Já sou uma idosa da terceira idade, mas eu carrego dentro de mim, sabe, a leveza dos anos 70, 80, 90, né? Dos anos 66 para cá, né? Porque eu nasci em 1960. Então, veja bem, sabe, e desde pequena eu sempre tive uma coisa com amor, sabe? Quando eu ouvia falar a palavra amor, naquele tempo, os papais e as mamães não nos beijavam, não nos abraçavam. Eu não lembro, sabe? Minha mãe me abraça e beija agora, né? Mas naquele tempo eles não tinham tempo de ficar igual a gente fica, igual eu fico com os meus netos, igual eu fiz com os meus filhos, de beijar, de cheirar, sabe? De ficar um tempo todo fazendo carinho. Eles não tinham tempo. Então, assim, a gente era criado, sabe? Com a avó, com a vozinha nos benzendo, tava doente, tava o pescoço. Ah lá, ela acabou de pousar um grandão ali, mas eu não dou conta de virar pra mostrar pra você. Se eu virar aqui, eu perco a gravação. Com a nossa vozinha, sabe? Nos trancando num quarto, nós 5 mulheres, durante 7 dias sem tomar banho, porque a gente estava de sarampo. E eu lembro do mau cheiro. Santo Deus, do mau cheiro da gente estar trancada ali, porque naquela época sarampo era uma doença perigosa, ainda é hoje, mas
com as vacinas amenizou. Catapora, todas essas enfermidades que hoje matam as pessoas, era tudo curado com chá da vovó, sabe? Você tava com dor de cabeça, ela benzia de mal olhado. Você tava com... Então tinha coisas para tudo. A minha avó não era macumbeira, não era, sabe? Ela benzia em nome de santos, sabe? Mas com pureza no coração, né? Como você sabe, hoje eu conheço o Senhor Jesus, sim, intimamente. Eu não conheço só o Jesus da história que a minha avó contava, eu conheço Jesus, sabe? Bem intimamente. E assim nós fomos crescendo, né? Aí à medida que foi fazendo 10, 11, 12, 13, minha mãe nos tira para trabalhar. Porque agora, meu pai perdeu a cabeça, arrumou amantes na rua, um negro muito lindo naquela época. Então agora minha mãe precisava de encerrar a nossa matrícula, a minha e da minha irmã Kátia. Que muitos dentro da minha família só fica falando disso. Não é que só fica falando disso, não, sabe, gente? É porque eu tenho orgulho de dizer que a minha mãe me tirou do estudo que eu amava tanto, né? Que ganhei uma bolsa por ser uma das melhores alunas da escola. Eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar num colégio de muita importância. Tá vendo o barulho? Aqui tá cheio de pássaros de todo jeito, né? Então, eu tive que sair para trabalhar, eu e a Kátia, para trabalhar, para ajudar minha mãe, porque o meu pai havia dado no pé. Então eu comecei a trabalhar muito nova. Nunca, sabe, reclamei porque não tive infância, porque não sei o quê. Nosso Deus, até os 13 anos, gente, brinquei demais da conta. Subia em pé de árvore, pegava ninho de passarinho, ovinho, fazia guisadinhos com pardais, sabe o que é isso? Fazer casinha, brincar de casinha, fazer fogãozinho, depenar o pardal, cruz credo. Depois eu vim saber que pardal gosta de comer terra de cemitério, que nojo. Era assim as nossas brincadeiras, né? E aí nós fomos passando, de repente aquelas músicas românticas, e vem lá Evaldo Braga, Márcio Greik, Vanderlei Cardoso, Sérgio Reis, Paulo Sérgio, uma série de cantores daquela época que cantavam uma boa música romântica, que dava Leonardo, não é o Leonardo do Leandro Leonardo, não, outro Leonardo. Leonardo, Michael Sullivan, Christian, com outros nomes, né, que cantava música internacional, isso nos anos 70, bem no final dos anos 70. Então, a gente ouvia música boa, sabe? Dava 3 horas da tarde, o rádio ligava num programa que tinha aqui da minha cidade, que chamava Mineirinho, sabe? Gente, pensa em música boa, sabe? Pensam em música boa, sabe? Luar do Sertão, sabe? Então, quando tocava na rádio Luar do Sertão, dava uma nostalgia na gente. Hoje não, né? Credo, que nojo desses funk. Gente, eu odeio funk, sabe? E assim, eu fui crescendo, lendo muito, me aprimorando muito. Eu toda a vida gostei de ler muito. Toda a vida gostei de estar antenada com tudo. Toda a vida a nossa mãe ensinou a gente a cuidar da pele, sabe? A gente não tinha muito recurso, mas ela fazia os olhos para os nossos cabelos, né? Com banha de porco, muito hortelã e leite. Você tinha que ver o creme que dava aquilo, né? Ela curava todas as nossas perebas, todas as nossas infecções de pele, com pomada minâncora, glicerina e vaselina, né? Até hoje, né, eu uso glicerina, vaselina, pomada minâncora. Eu não tenho nenhum escuro no meu braço, né? Porque eu uso a receita caseira dela, não tenho melasma, essas coisas assim de melasma, porque eu uso minâncora, glicerina e vaselina. E também porque eu procuro, sabe? Eu como de tudo. Torresmo, carne de porco, carne de boi. Eu não sou vegetariana, entendeu? Se você é, Deus te abençoe. Mas quando eu leio a Bíblia, é que eu vejo, para que eu vou ser vegetariana?
Você tinha um povo que comia carne. Ah, mas porque hoje tem muito remédio. Daí, é por isso que a gente pega o prato de comida. Antes da gente comer, a gente ora. Sabe por quê? Para tirar o mal. Para tirar todo o mal da comida. E a gente ora primeiro. A gente ora até para tomar água. Até para tomar água. A gente ora para tomar água. A gente ora para as refeições. A gente ora o tempo todo. O tempo todo. Isso não é porque a gente é beato, não. Sabe? E você pode fazer isso daí. Ah, como que ora, Helena? Deus, eu te louvo por esse arroz, feijão, carne, verdura. Eu te louvo pela minha geladeira, pela minha despensa. Eu não tenho despensa não, Helena. Também tem não. Tem meu armário onde eu guardo os meus mantimentos. Né? Mas ore a Deus, pede a Deus força, sabe? Muitas vezes nós ficamos preocupados demais com o que vai acontecer. Né? O que vai acontecer mais tarde? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui uns dias? Eu lembro que eu estava na fábrica de tecido há 43 anos atrás. Eu e a minha amiga que falou de Jesus para mim. E a gente estava lá discursando, né? Ela é um pouco mais velha do que eu. E eu lembro que eu falei com ela assim, nossa, o que terá acontecido comigo quando eu fizer 40 anos? Né? Olha pra você ver, eu tava com 20 anos, 19 para 20 anos, né? Olha pra você ver, 43 anos se passaram. Eu já estou nos 63, né? E agora, todos os anos, todo minuto que vier pra mim é lucro. E eu decidi viver eles bem. Eu decidi viver eles com alegria. E lembrar de tudo que Deus fez para mim no passado, quando eu era criança, trazer a memória, sabe? Sabe, me alegrar no Senhor, porque eu não quero esquecer de nenhum dos benefícios que Deus fez por mim, não. Nenhum dos benefícios, sabe? Caleb, meu neto, quando vem para aqui, eu vi um desenho com Caleb na Disney. Hoje eu não tenho coragem de ver esse desenho mais não, porque ele fala muito assim de morto, de coisa, mas é um desenho bonitinho. E ele tem uma musiquinha que fala assim, ó, lembre de mim. Ele canta com a vovozinha dele, sabe? Lembre de mim. Ela tá, nesse desenho, ela tá com mal de Alzheimer e ela cantava uma musiquinha pra ele. Então, pra ela recordar dele, o desenho, o menino, começa a cantar, lembre de mim, sabe? Essa musiquinha virou tema da minha vida e do Caleb, sabe? Todas as vezes que a gente se fala, todas as vezes que nós estamos perto, e é todo dia, né, que a gente se fala, eu falo com ele, eu canto pra ele, lembre de mim. Eu quero, sabe, que o meu neto tenha uma boa lembrança de mim. Eu quero que quando eu morrer, né, quando eu não estiver aqui, não tô dramatizando não, isso vai demorar muito tempo ainda. Minha família tem uma longevidade muito grande. Ele vai lembrar das canções que eu gostava, que eu gosto. Você gosta de música do mundo, Helena? Gosto. Eu gosto, sabe? Eu gosto de música. Sabe? Eu gosto de músicas românticas. Sabe? Eu gosto. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Eu gosto desse tipo de música, sabe? E amo as que dizem, sabe? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Amo, sabe? Gosto de ouvir música romântica, amo músicas que falam do meu Rei Salvador. É cada canção de amor, gente, vocês não têm noção. É cada canção de amor, sabe? E eu vou deixar aqui o nome de cantores. A minha Bíblia tá molhando aqui perto da carne descongelando. De um cantor, sabe? Cada dia eu vou deixar um aqui pra você ver como que é bom, né? Daniel e Samuel. Você digita assim, Daniel e Samuel, declaração de amor. Tem 1, 2 e 3, né? Tem o CD 1, 2 e 3. Eu não sei como é que fala, não.
Mas você baixa no Spotify, você escuta. Gente, é clara declaração de amor, cada música que coloca no pé, no chinelo, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, e todos os outros bons cantores, Mato Grosso e Matias, aquele que já morreu, né? Esqueci o nome dele agora. Sabe, são músicas excelentes, sabe? Que traz assim, sabe, aquele amor para dentro do coração, sabe? Aquele amor que dá para você recordar, mas que dá para você viver também. Então, acabou de pousar um passarinho aqui. Então, sabe, viva com intensidade. Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu tenho 63 anos com a alma de 14, sabe? Eu não tenho essa alma suja, velha, mofada, cheia de teia de aranha, cheia de coisa, não. Os meus pensamentos são bons, sabe? Eu não consigo maquinar o mal. Eu não consigo pegar o telefone, sabe? Se não for para fazer alguma coisa que possa ajudar, para conversar fiada a respeito de outra pessoa, não, sabe? Desço um malho no diabo, sabe? Ah, eu não posso falar isso não, que eu desço um malho no diabo. Quando alguém me liga para me contar situações da vida dela que ela está passando, sabe? Que está machucando ela, sabe? Aí eu desço um malho no diabo. Porque é ele que veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, ame. Ame. Se deixe amar. Eu vou contar nos próximos dias que virão o que é não se deixar amar, né? Então, por eu ver muito sofrimento da minha mãe, quanto a grande amor que ela sente, né? Ela sente ainda, meu pai já foi, mas ela sente ainda. Sentir e sente pelo meu pai, né? E, no mais, ore por Israel, ore pelo Brasil também, ore para o mundo inteiro, ore para a sua cidade, ore para o seu prefeito, ore para os vereadores, sabe? Ore para que eles caiam em si e não venham assassinar bebê no ventre, porque isso vai trazer uma consequência. E se por acaso você conhece alguma sem noção, sem escrúpulo, fala com ela. Antes de sair dando, toma anticoncepcional ou use camisinha. Tem várias formas de você viver sem assassinar quem não pode se defender, não é mesmo? Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, quem impedirá? Amanhã eu vou mandar um beijão especial para cada uma de vocês, tá? Eu vou anotar ali, porque se eu for tentar de cabeça, foge tudo. Um beijão, até o próximo encontro. Amo vocês.